A graça e a paz. Pode se sentar, meus irmãos. Que alegria para a gente estar nessa casa, que a gente já ama tanto. O Mevan, nós temos ótimos amigos no Mevan e que bom conhecer mais uma extensão dessa casa bendita. Que bom que você está aqui, meu irmão, nessa manhã. Você podia estar pegando uma praia, mas você escolheu a boa parte. Tem tempo para todas as coisas, né, gente? Tempo para todas as coisas. E o Senhor se alegra também em nos dar refrigério através da natureza que Ele criou, através da comunhão com os irmãos, da cafeteria construída aqui para você ter um tempo de comunhão também. Mas nós precisamos de dar a primazia dos nossos afetos, do nosso tempo, da nossa atenção àquele, ao único que é digno. E que bom que você está aqui. Bom, eu sou a Helena do João. Nós somos casados há 35 anos. Temos 4 filhos. A Clara, o Miguel, o Arthur e a Sofia. O Miguel é casado com a Thaís e me deu um dos maiores presentes que eu recebi na vida, o Tito. Sou avó e que deleite que é ser avó. Que coisa boa. Já me diziam que era muito bom, mas olha, superou as expectativas. É muito bom ser vó, é um privilégio. Ver os filhos dos filhos, né? Que bênção. O Arthur e a Ruth também já são casados e em breve a gente crê que o Senhor também vai alargar as fileiras de netos, né? E pela graça do Senhor nós estamos aqui para servir vocês. Não há mérito em nós, mas aprove o Senhor compartilhar com a gente a palavra e nós queremos trazer para vocês a porção daquilo que Ele tem ministrado no nosso coração. Amém? Senhor, nós bendizemos o Teu nome. Agradecemos ao Senhor porque é a Tua palavra. Senhor, que eu não seja empecilho, que o meu intelecto e até mesmo o dom que o Senhor me deu não seja empecilho para que o Senhor fale aos nossos corações o que o Senhor quer falar. Que o Teu Espírito Santo nos convença daquilo que precisamos ser convencidos. E ensina-nos a andar nos Teus caminhos, Pai, vivendo a Tua vontade plenamente, em nome de Jesus Cristo. Amém. Abra sua Bíblia comigo em Apocalipse, capítulo 1. E nós vamos ler a partir do verso 4. Eu estou na nova versão transformadora, a NVT. Então ela pode ser um pouquinho, não sei se vocês têm para colocar aí no telão, mas eu estou com a NVT, e mesmo que esteja diferente, é a mesma palavra, ok? Apocalipse, capítulo 1, a partir do verso 4. Eu, João, escrevo às 7 igrejas na província da Ásia. Graça e paz a vocês da parte daquele que é, que era e que ainda virá, dos 7 Espíritos que estão diante de seu trono e de Jesus Cristo. Ele é a testemunha fiel destas coisas, o primeiro a ressuscitar dos mortos e o governante de todos os reis da terra. Toda glória seja àquele que nos ama e nos libertou de nossos pecados por meio de seu sangue. Ele fez de nós um reino de sacerdotes para Deus, seu Pai. A Ele sejam a glória e o poder para todos sempre. Amém. João, exilado na ilha de Patmos, teve uma visão, uma revelação de tudo aquilo que haveria de vir. E o próprio Jesus, se manifestando a ele, fala: escreve o que eu vou te mostrar, e envia às igrejas na província da Ásia. As 7 igrejas que a gente fala, 7 igrejas do Apocalipse, né, que eram bem específicas, eram igrejas que não eram templos, como a gente pensa, mas as igrejas eram o grupo de irmãos que criam e moravam naquela cidade. Por isso que está a igreja em Colossos, a igreja em Filadélfia, a igreja, né, enfim... A igreja em Colossos, não, a igreja em Colossos foi Paulo que enviou, né? Mas a igreja em Éfeso, a igreja em Filadélfia, a igreja em Esmirna, Tiatira, Laodiceia, e ali existiam as igrejas
que funcionavam como um corpo, um organismo vivo, não como um templo. Eles se reuniam de casa em casa e, quando tinham oportunidade, em praças, mas era uma igreja ainda perseguida, ainda discriminada. Não era uma igreja que já tinha sido aceita pelo Império Romano. Então, ela vivia um pouco à margem. Mas Jesus já estava lidando com essa igreja, com esse povo reunido. É bom a gente pensar nisso, porque o Senhor não lida com paredes. A estrutura é muito maravilhosa, né? Nos dá um certo conforto, mas a igreja do Senhor não é estrutura. Não é o tamanho do templo, não é a cadeira que você senta, isso não é igreja. E isso é um lugar físico que acomoda a igreja. Nós somos a igreja de Jesus Cristo. Aqueles que creem no seu nome, aqueles que foram selados pelo Espírito Santo, convencidos da justiça, do pecado, do juízo, entendemos que precisávamos ser reconciliados com Deus Pai, sem o qual nós não podemos viver. E sem Jesus Cristo seria impossível essa reconciliação pelos nossos próprios méritos. E aqueles que entendem isso, entregaram seus corações, suas vidas novamente ao governo, submeteram suas vidas ao governo daquele que reina eternamente, somos feitos igreja. Não somos igreja sozinhos. Não adianta você falar assim, não, eu vou ser igreja na minha casa, porque a igreja está muito difícil. Difícil também você é. A igreja é difícil, inclusive, pela nossa participação, né? A nossa humanidade, ela esbarra com a humanidade do outro, e aí, de vez em quando, dá uns choques, né? Mas isso é maravilhoso, porque é através disso aí que você vai desenvolver a humildade, o domínio próprio, né? A longanimidade. O fruto do Espírito é formado em nós através da vida prática, das experiências práticas, da nossa convivência com o Senhor, do nosso relacionamento íntimo com Ele, que vai se derramar no horizontal, primeiro vertical, e ele se derrama no horizontal. Se a gente está bem com Deus, a gente vai estar bem com o nosso próximo. E se você não está bem com o seu próximo, significa que você não está bem com Deus. Vocês entenderam isso? Caim não podia matar Deus. Então ele foi e matou Abel. E muitas pessoas que, às vezes você pensa que a sua raiva é do irmão. Não. É porque você está brigado com Deus, seu relacionamento com Deus está interrompido, tem um ruído aí no seu relacionamento com Deus, e isso reflete nos seus relacionamentos interpessoais. Agora, se você está em paz com Deus, se você está caminhando segundo a vontade de Deus, todos os outros relacionamentos vão chegar nos seus devidos lugares. Ainda que não sejam perfeitos, ainda que não sejam plenos, eles vão ser saudáveis. Você não precisa de atravessar a rua quando vê o irmão. Você não precisa de fugir do irmão. Você não precisa falar, eu não vou lá não, porque me decepcionou. Ô, gente, decepcionou porque você criou expectativa. Coloque suas expectativas no eterno, né? E entenda que nós devemos sim, eu não quero fugir da minha responsabilidade não. Eu quero falar como o apóstolo Paulo falou, sejam meus imitadores, como eu sou de Cristo. Porque hoje tem aquele negócio, não olha para mim não, olha para Deus. É uma maneira mais simples de se esquivar da sua autorresponsabilidade, de seguir a Jesus com fidelidade. Porque enquanto seguimos a Jesus com fidelidade, refletimos a glória dEle. E aquilo que Ele tem feito na nossa vida abençoa outras pessoas. A transformação que as pessoas veem na nossa vida afeta outras pessoas. Então, sim, sejamos seguidores de Cristo a ponto de dizer que vocês podem me imitar, porque eu estou procurando imitar a Cristo. Agora, entendam, eu sou humana e eu luto com a minha carne todos os dias, como você também luta. Como nós somos perdoados por aquele que não tem defeitos, quem somos nós para não perdoar? Não é assim? Então, para nós só somos igreja quando nós temos uma relação uns com os outros. Eu gosto dessa palavra, uns com os outros. Amai-vos uns aos outros. Não há igreja sem esse senso de comunidade, de mutualidade. Dito isso, as cartas estão sendo enviadas, então, às igrejas, cada uma na sua dificuldade, cada uma vivendo os seus desafios. Para uma igreja, o Senhor, apenas para uma das 7 igrejas, o Senhor só tem elogios. Para as outras 6 igrejas, Jesus tem elogios, mas Ele também tem duras críticas. E, principalmente, a igreja em Laodiceia, Ele é
Ele pega pesado. Mas sabe o que é lindo, gente, Jesus pegar pesado? É porque ainda tem esperança. Quando o Senhor está pegando pesado com a gente, quando Ele está confrontando o nosso pecado, quando Ele está nos deixando perceber o quanto nós ainda precisamos caminhar, não é para te acusar, é completamente diferente. A acusação, ela produz uma tristeza, que produz depressão, que produz afastamento e isolamento. Já a obra do Espírito em nós, ela promove arrependimento, conserto, reconciliação com Deus e com os irmãos. Então é completamente diferente. Jesus está enviando as cartas às igrejas, que quando você vai ler e estudar as cartas das igrejas da Ásia, você vê que tem tudo a ver com a gente hoje no século 21. Mas algo me chama a atenção nesse texto. E ele se apresenta dizendo: eu, João, escrevo às 7 igrejas na província da Ásia. Ele dá a graça e a paz e ele glorifica o Senhor. Toda a glória seja àquele que nos ama. Ele está escrevendo para a igreja, ele vai escrever coisas duras, mas ele está lembrando a essas igrejas. Ele nos ama e nos libertou de nossos pecados por meio de seu sangue. E ele fez de nós um reino de sacerdotes para Deus. No capítulo 5 de Apocalipse, você não precisa de abrir não. No capítulo 5, no verso 9 e 10, diz assim: e entoavam um cântico novo com essas palavras: tu és digno de receber o livro, abrir os selos e lê-lo, pois foste sacrificado e com teu sangue compraste para Deus pessoas de toda tribo, língua, povo e nação. Tu fizeste delas um reino de sacerdotes para o nosso Deus, e elas reinarão sobre a terra. Jesus fez de nós, meus irmãos, reis e sacerdotes. Mas em que contexto? Quando a gente escuta essa palavra, o Senhor me fez rei, né? Quando a gente pensa... o que está falando lá em Romanos 5,17, os que recebem a abundância da graça e do dom da justiça reinarão em vida, por meio de um só Jesus Cristo. O pessoal gosta do reinarão em vida, mas se esquece do por meio de Jesus Cristo. Nós não reinamos como reinam os reinos do mundo. Nós não caminhamos como caminham os reis dessa terra. Nós caminhamos sabendo que o domínio, o reinado que nos foi entregue é de amor, de graça, de misericórdia e de serviço. Foi exatamente o modelo que Jesus nos deixou. Ele, sendo o rei de toda a terra, se esvaziou, assumindo a forma humana, e humilhou a si mesmo, e morreu a morte mais humilhante que tinha para morrer, morte de cruz. E foi por isso que Deus o exaltou soberanamente e lhe deu o nome que é sobre todo nome. Por isso que na cabeça dos judeus daquela época de Jesus, contemporâneos de Jesus, não entrava, e até hoje não entra na cabeça de um judeu, um Messias humilde, um Messias que veio para servir, um Messias que, como um dos seus últimos atos, se curva e lava os pés aos seus discípulos. Isso não cabe na cabeça de um judeu e não cabe na cabeça da gente também, no século 21. Você vai chegar para uma pessoa que não conhece a Deus, que não teve uma experiência de novo nascimento, ela despreza o que é humilde. Ela despreza o que é simples. A gente quer ser poderoso na terra. Tem até nós mulheres sabemos bem disso, né? Tem até uns tutoriais em como se vestir como rica. A gente gosta de parecer poderoso. Tem, inclusive, também a galera que lida com visual, né? Você tem que... o arquétipo da realizadora, aí você se veste assim se você quer pôr autoridade. Gente, com a gente não é assim. A autoridade que passa por nós, ela não pertence a nós, ela vem do alto. E é nesse modelo que somos então levantados como reis e sacerdotes. Muitas vezes nós pensamos também que apenas os líderes, os pastores, são as pessoas especiais, né, que têm um chamado especial. Mas a palavra de Deus é clara: todo aquele que foi alcançado por Cristo recebeu uma nova identidade. A gente também gosta de fazer isso porque também transfere responsabilidade. Nós não assumimos o nosso lugar
de reino e sacerdotes. E aí a gente transfere a responsabilidade para alguém. A gente vê, eu gosto muito de dar esse exemplo, e eu não sei porquê, mas é um exemplo que sempre me vem na cabeça. Às vezes a gente está sentado lá nos últimos lugares da igreja. Inclusive porque quando acabar o culto, a gente quer sair logo, não quer muito interagir. Gente, a igreja não é o supermercado que você vem pegar o que te interessa. Essa ideia de consumidores da igreja tem que morrer no meio da igreja do século XXI brasileira. Você não vem na igreja por aquilo que ela pode te oferecer. Você vem na igreja para o que você vai somar com ela. Você não vem para receber, você vem para dar. Porque mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. E nós partilhamos, eu coopero com o meu pouquinho, você coopera com o seu pouquinho, e assim, uns com os outros, somos fortalecidos, encorajados mutuamente, e transbordamos para além dessas paredes. Uma igreja forte não é uma igreja apenas que é feita de pessoas que consomem. Ah, que luz bacana. Ô, gente, a hora do louvor não é a hora de você assistir, é a hora de você adorar. Mas a gente gosta, sabe, de, deixa eu ver, gostei, olha, telão, gostei. A música é boa, hein? Afinados, gostei. Como é que é o Kids aqui? Deixa eu ver. O Kids está ruim? Vai lá melhorar ele. Põe a mão na massa. Está ruim para você? Está ruim para o outro também. Então vamos lá. O pastor tem que fazer tudo? Uma família saudável não é um pai e uma mãe com toda a carga nas costas e os filhos folgando. Eu tenho 4 filhos, eu sei o que é. Você está lavando, passando, cozinhando e os meninos só no videogame. Não. Espera aí, você também faz parte da família? Então vem aqui, querido, vai lá, passa um pano no chão lá para mim. Você recolhe a roupa, você é tempo de passar, hoje é o seu dia da cozinha. É parceria. Porque se você ficar, sabe, dando proteção para os seus filhos e deixando eles folgarem, deixa eu te falar, você dá folga, mas a vida não dá. E eles vão se tornar funcionários, relapsos, prolixos, procrastinadores, incompetentes. Se a gente não pode pegar uma vassoura, também não podemos pegar no microfone. É simples assim, gente. Jesus se cingiu de uma toalha. Pega a vassoura, vai lá no Kids. Faça os caras. Eu tenho uma letra boa, posso ajudar. Eu sei pintar, posso ajudar. Eu tenho uma coleção de livros infantis que pode ser abençoador sabe? Coopera. Isso gera a saúde de uma família. Quando todo mundo participa. E é por isso que nós precisamos entender para que o Senhor nos chamou e por que Ele nos chama de reis e sacerdotes. Por que nós vamos reinar sobre a terra? Hoje nós já vivemos como a antecipação daquilo que esperamos. Eu não vou ser santa, não vou buscar uma vida santa só quando Jesus se manifestar na sua segunda vinda. Não, eu já vivo hoje debaixo do reino de Deus, da autoridade de Cristo, do poder do Espírito Santo. Ainda que o mundo que eu more nele esteja quebrado, eu estou debaixo de outro governo. E esse governo é que me ensina como eu caminho, como eu trato o meu semelhante, como eu interajo na terra como cidadã. Tem gente também que pensa que o crente não é cidadão. Fala assim, política e religião não discute. Por isso que é cheio de falso profeta nos púlpitos e é cheio de corrupto nos lugares de autoridade. Porque a igreja se esquivou da sua responsabilidade. Nós não colocamos a nossa esperança na política. Definitivamente não. Nós colocamos a nossa esperança no eterno. Mas nós temos uma responsabilidade, enquanto estamos na terra, para agir com justiça. Para sermos espelho referenciais de justiça. Para lutarmos pela causa daqueles que são menos favorecidos. Quando a igreja faz isso, não precisa esperar nada do governo. Vocês estão entendendo? A igreja tem que levantar certas bandeiras, a igreja tem que abraçar certas causas, a igreja tem que se assentar com o vulnerável, a igreja que alimenta viúvas e órfãos, a igreja. E se nós não ocupamos o nosso lugar de reino e sacerdote, promovendo a justiça social onde a gente está abrindo brecha
para outras pessoas sequestrarem causas legítimas apenas para se dar bem. Nós precisamos de nos posicionar em todos os ambientes, em todas as esferas. E eu não sou daquela galera dos 7 montes, não. Desculpa, eu não sou. Né? Porque eu acredito o seguinte, cada um de nós tem um papel em qualquer lugar que a gente estiver. Eu não sou crente na igreja e deixo de ser crente quando eu estou trabalhando. A gente tem que parar de compartimentar a vida. A minha vida na igreja, a minha vida no trabalho, a minha vida na faculdade, a minha vida dentro de casa. Não, Jesus te comprou para você andar comprada, selada pelo Espírito Santo em qualquer lugar que você esteja. Então, onde você entra, você transforma. Onde você entra, a justiça vai reinar, a limpeza vai reinar, a ordem vai reinar, aquilo que é certo vai dominar. Deveria ser assim, gente, é para isso que nós somos chamados. Mas aí nós temos que nos desvencilhar dos nossos padrões de autoridade e entender que nós precisamos caminhar debaixo da autoridade espiritual. Os reis do Antigo Testamento, por exemplo, tinham autoridade para governar, para proteger, para estabelecer a justiça. Hoje, como filhos de Deus, nós somos chamados a exercer essa autoridade espiritual. A autoridade espiritual que nós temos em Cristo, gente, não é só para expulsar demônio, não. A autoridade espiritual que nós temos em Cristo é para transformar o ambiente quando a gente entra nele. Intimidar o inferno. E não, olha lá, já acordou. Essa maldita abriu o olho de novo, esse maldito acordou. Aquele lá de cima vai usar. Que raiva! É a igreja que as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E porta é a arma de defesa. Então significa que se as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, significa que a igreja é que está arrombando a porta do inferno e saqueando o inferno. E isso não acontece, gente, nos nossos cultos triunfalistas, onde a gente marcha, o poeirão sobe, e a gente decreta, e é pá. Não. Acontece lá no seu serviço, quando está rolando uma injustiça, e você entra para resolver. Quando está faltando alguma coisa para a sua vizinha, e você mobiliza pessoas para ajudar o tratamento de câncer dela. Promova a justiça. Promova o que é certo. Faça o que é certo. Quando o Senhor dá ao homem domínio sobre a criação, não é o domínio de abusar. Essa palavra, quando fala domínio, nos dá uma coisa ruim, né? Estou debaixo do domínio. Mas é como tudo na vida, pela queda, foi distorcido. Quando fala de domínio, fala de cuidado, fala de proteção, fala de zelo. Eu protejo aquilo que me foi confiado para dominar. Quando Deus fala, domine sobre a terra, Ele está falando para o homem, cuida da terra, protege a terra, zela pela terra. Ele não está falando, destrói a terra, entrega para Satanás. Deus entrega a terra aos homens, e os homens entregam a Satanás. E é nesse contexto que a gente está aqui hoje. Mas não estamos debaixo do governo daquele que governa o mundo. Estamos debaixo do governo daquele que reinará eternamente. O trono foi usurpado por Satanás. E é nesse cenário de dificuldade é que nós vamos manifestar o poder de Deus, até que Ele venha e todas as coisas sejam restauradas definitivamente. Você foi chamado para reinar. Mas reinar sobre o quê, Helena? Reinar sobre o pecado. Reinar sobre o medo. Reinar sobre as obras do inimigo. Você pode colocar aí para a gente no telão? Romanos 6,14. Romanos 6,14. O pecado não é mais seu senhor, pois vocês já não vivem sob a lei, mas sob a graça de Deus. Ele não é mais, eu não sou governada pela minha vontade,
Eu não sou governada pelo meu prazer, pelas minhas inclinações. Eu sou governada pelo Espírito Santo. Então o Senhor te deu poder e autoridade para reinar sobre o pecado e não o pecado reinar sobre você. As pessoas falam assim: oh Deus, eu nasci com essa inclinação, com essa tendência, tira isso de mim. Deus vai tirar não, gente. É você que tem que renunciar. Por isso que Jesus falou: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Jesus teve que negar a si mesmo. Ele se esvaziou da sua glória e vestiu a nossa roupa. E você quer seguir Jesus, mas não quer entrar num processo de autonegação e autoesvaziamento, não. Ah, mas eu nasci assim. Por isso que você tem que nascer de novo, querido. Se você já nascesse bom, não precisava de nascer de novo. Se você já nascesse completo, não precisava de nascer de novo. Você precisa de novo nascimento porque você nasceu pecador, miserável, inclinado a tudo que é mal. Para a gente pecar, não precisa fazer força, é só tira a mão, tira o pé do freio. Tira todos os padrões morais, tira. Deixa para lá, vai viver a sua vida, a vida é louca. Agora, para negar você mesmo já é tua história. E você faz isso porque você ama. Você não faz isso porque você tem medo do inferno, da condenação. O medo do inferno não mantém a gente santo, não. Você faz isso porque você entendeu o amor com que você foi amado, com que você é amado. E você corresponde a esse amor. Eu não quero nada que me separe do meu amor. Por isso eu reino sobre o pecado e não mais ele reina sobre mim. 2 Timóteo 1,7. Você pode colocar para a gente? 2 Timóteo 1,7. Pois Deus não nos deu um espírito que produz temor e covardia, mas sim que nos dá poder, amor e autocontrole. Deus nos deu o espírito. Para quê? Para que nós reinemos sobre o medo, sobre a covardia. Quantos de nós recuam diante das oposições, diante do cancelamento virtual? Eu não vou falar isso na minha rede social, que o pessoal que me segue vai se sentir desrespeitado. Gente, o diabo está metendo o pé na porta. Ele não respeita nada, não respeita ninguém. Antes ele se escondia, se esquivava, disfarçava mais. Hoje o diabo está mostrando a cara e os dentes. A gente está cara a cara com ele todo dia. Ele está acabando com o ser humano. Ele está deformando o ser humano. Nossa luta não é contra carne e sangue. Não é aquela pessoa difícil, não é aquela pessoa que está endemoniada, que está com uma atitude horrível, que está com uma escolha desastrosa. Ela não é nosso inimigo. O inimigo das nossas almas é aquela pessoa que tem aprisionado, aquele que tem aprisionado essas pessoas no pecado e na maldade. Mas a gente é tão polido para confrontar o inferno e as obras das trevas. Nós somos tão polidos. Mas quando você vai ver no fundo dessa polidez toda, está medo. Eu não vou mexer com isso não. Melhor não, vai render. Não, vão me cancelar. Vão me excluir. Bem-aventurado você será quando mentindo disserem todo mal contra você. Bem-aventurado quando vocês forem perseguidos por causa do meu nome. Jesus não falou que talvez nós seríamos. Ele falou que se nós fizermos o que é certo, nós seremos perseguidos, incompreendidos, rejeitados. Em alguns contextos, presos e mortos. A gente no Ocidente, é difícil para a gente entender isso, mas os nossos irmãos lá no Oriente Médio sabem muito bem o que é isso. Eles são degolados por crer em Jesus. A gente gosta muito do posso todas as coisas naquele que me fortalece, mas a gente esquece dos versículos anteriores. Ele estava preso. Ele estava preso. Eu posso padecer necessidade, eu posso ter muito. Eu posso ser honrado, esquecido, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Por isso, nós temos que saber que essa autoridade espiritual que vem sobre nós, para nós governarmos, para nós reinarmos sobre o pecado, sobre o medo, sobre as obras do diabo, e isso não está em nós. Nos foi outorgado pelo Senhor a responsabilidade nisso e a confiança plena nisso. Nós precisamos de confiar
que o Senhor é maior em nós. E que nenhum fio do nosso cabelo vai cair sem a permissão dEle. O Senhor nunca falou que seria fácil. Nunca falou, muito pelo contrário. No mundo vocês terão aflições. Mas tende bom ânimo. Eu venci na roupagem de vocês para que o fim de vocês não seja o fim. Para que vocês vivam eternamente. O morrer na nossa carne, embora ainda cause para nós dores, porque nós não fomos projetados para a morte, nós fomos projetados para viver eternamente. Embora a separação das pessoas que amemos cause profunda dor pela separação, nós cremos no amanhã, porque Ele vive. A gente não canta isso? Eu creio no amanhã, eu creio no reencontro, eu creio na ressurreição dos mortos, eu creio. Então vivam conforme vocês dizem que creem. Para reinar com domínio próprio e sabedoria, Gálatas 5:23. Gálatas 5 está listando o fruto do Espírito. E esses aí, mansidão e domínio próprio, são os últimos frutos, gomos do fruto que está sendo citado. Mansidão e domínio próprio. Mas espera aí, a gente vai reinar com mansidão? Você não precisa de gritar, não. Maior é o que está em você. Jesus mesmo nos convida: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. E tomai sobre vocês o meu jugo, porque o meu fardo é leve. Mas Ele não para aí. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas. Por que a gente está cansado? Porque a gente quer ser rei no modelo humano. A gente quer reinar nos padrões terrenos. Não, o pessoal vai saber que eu sou cabeça e não sou cauda. Jesus se esvaziou, lavou os pés imundos daqueles discípulos, inclusive de Judas e de Pedro. Mas a gente quer outro modelo. Gente, o mundo não é o nosso padrão. A glória humana não é o nosso padrão. A cobiça pelos bens materiais não é o nosso padrão. O dinheiro é nosso servo, não nosso senhor. Mas é outra coisa que a gente é bombardeado todo dia. Você tem que vencer na vida, você tem que prosperar, você tem que avançar. E de maneira nenhuma, gente, eu estou fazendo aqui uma apologia à preguiça, à acomodação. De maneira nenhuma, que vocês prosperem, mas não prosperem para tornar o nome de vocês conhecido, não prosperem para ostentar, prosperem para poder abençoar mais pessoas. Prosperem para ser resposta para a gente que nada tem. Domínio próprio e sabedoria. O Senhor quer que a gente reine com domínio próprio e sabedoria. Nós não somos apenas reis, somos também sacerdotes. O sacerdócio fala de acesso direto a Deus, fala de intercedermos, de estarmos na presença dEle, de rendermos a Ele sacrifício. No Antigo Testamento, gente, apenas os sacerdotes podiam entrar na presença de Deus. Você se lembra a história de Saul, que Saul foi lá sacrificar? Não era para Saul sacrificar, quem fazia isso era Samuel, era o sacerdote. Isso não era a função do rei, era a função do sacerdote. Hoje nós temos a combinação dos dois. O Senhor nos chamou para reinar e sermos sacerdócio real. 1 Pedro 2,9, vamos relembrar esse texto que a maioria de nós sabe de cor. 1 Pedro 2,9. Vocês, porém, são povo escolhido, reino de sacerdotes, nação santa, propriedade exclusiva de Deus. Assim, vocês podem mostrar às pessoas como é admirável aquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vocês entenderam? O sacerdote conecta o povo a Deus. Não traz o povo para si mesmo. O sacerdote que funciona no modelo de saúde,
de solidez, de vida. Ele não está querendo atenção para ele, não. Ele não está querendo a glória para ele. Ele não está querendo se tornar o Deus das pessoas. Infelizmente, no nosso contexto contemporâneo, a gente vê muitos líderes querendo ser Deus. Muitos líderes agindo como gurus. Você não vai casar com ciclano, você vai casar com fulano. O pessoal vai comprar casa e fala assim: ô pastor, eu vim aqui para buscar uma resposta de Deus. É para eu comprar a casa ou não é para comprar a casa? Vai para Deus perguntar para Ele. Jesus é o único intermediário. Ele é o sumo sacerdote. Tem coisas que não é da nossa competência, gente. O sacerdote, ele apresenta aos outros a autoridade daquele que o chamou para o sacerdócio. E é aqui que o Senhor quer falar conosco. Vocês foram eleitos. A gente ama esse contexto no sentido, né? Põe aí de novo o versículo. Olha como é gostoso, né? Vocês, porém, são povo escolhido, reino de sacerdotes, nação santa, propriedade exclusiva de Deus. A gente gosta dessa parte, né? Nação santa, somos a igreja. É uma delícia cantar isso, né? Mas, volto a dizer, não é no padrão terreno. A perseguição não parou a igreja. De verdade, o Coliseu não parou a igreja, mas a rede social está parando. Só para lembrar que enquanto os irmãos morriam na boca do leão, a gente está perdendo o nosso tempo. Nunca lemos a Bíblia inteira, mas damos conta de tudo que está rolando aí. Todas as tretas, todos os barracos, os gospel, os não gospel. Você acha que Satanás é óbvio? Por que vocês acham que ele é chamado pai da mentira? O rei dos enganos. O engano é aquilo que parece legítimo, mas é falso. É aquilo que parece inofensivo, mas é mortal. O diabo não precisa te levar para a balada, meu irmão, nem para a prostituição. É só ele tirar a Bíblia da sua mão e colocar o celular. É bem mais simples hoje. Como sacerdote, nós precisamos nos achegar a Deus em oração. Hebreus 4,16. Assim, aproximemo-nos com toda a confiança do trono da graça, onde receberemos misericórdia e encontraremos graça para nos ajudar quando for preciso. Nós não temos nada de nós mesmos. Como sacerdotes, nós nos aproximamos do trono da graça. Nós trazemos pessoas ao trono da graça, mas nós primeiro nos achegamos. Não adianta, meu irmão, você pode ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. O Senhor não quer que você apenas traga pessoas para Jesus. O Senhor quer que você viva diante dele, a fim de que, até de boca fechada, a vida dele seja tão transbordante em você, que você não vai precisar de pregar muito, não. As pessoas vão vir tirar o evangelho de você. Aqui, o que você tem, hein? Está tudo quebrando, você está com esse sorriso na cara? Aqui, o que você tem? O caos está instituído e você está aí dando glória a Deus? Ou então aquele que te ridiculariza na família, no trabalho, a coisa entorna, o caldo entorna para o lado dele. Aqui, fulano, você que é assim com ele, ora por mim. Eles sabem. As pessoas podem ridicularizar, zombar, mas eles sabem. E é por isso que muita gente se irrita com os crentes. Por quê? Porque um crente diante de Deus lembra para as pessoas que elas estão longe de Deus. E ninguém quer saber das suas próprias mazelas. Você quer evidenciar um prédio torto? Às vezes um prédio torto, ele é sutilmente torto. Você olhando assim a olho nu, você não percebe que está torto. Mas quando você constrói um prédio reto do lado, o prédio reto evidencia o prédio torto. E é por isso que nós somos tão odiados. Eu não quero lembrar da família tradicional brasileira. Eu quero que a família se exploda.
Por quê? Vai ver a história. Não teve uma família que cura, teve uma família que fere. Foi negligenciado, foi abandonado, foi abusado. Nós temos que contar para eles que Deus pode construir outra história. Que mesmo que ele não tenha recebido, Deus tem para dar. Que Deus pode curar as feridas que foram feitas na sua família. Nós precisamos nos achegar a Deus em oração. Nós precisamos de oferecer sacrifícios espirituais, de louvor, de gratidão, de boas obras. Por isso que eu insisto que a hora do louvor não é a hora de você assistir. Nem a hora de você pensar, não gosto dessa música não. A música não é para você não, bem, a música é para Deus. Bom, na maioria das vezes, porque de vez em quando tem umas músicas que é mais sobre mim do que sobre Deus. A gente fala mais da gente, do nosso ego, da nossa dor, do nosso triunfo, do que da glória de Deus. Gente, música é igual roupa, tem hora para tudo. Tem hora que você vai ouvir aquela música, gente, que vai te lembrar que você é amado por Deus, que Deus te pega no colo, que você é filho muito querido. É aquele dia que você está mal, você põe no talo do carro e chora e baba. E, oh, Deus, obrigado pelo seu amor. Te fortalece, te levanta. Maravilhoso. Mas você não vai de terno na praia. A hora da adoração a Deus não é a hora de você cantar como você é precioso, você é lindo, você é maravilhoso, como Deus te triunfou, como... A hora do louvor e da adoração, você fala, louvor e adoração. A eu? Não, a Ele. O diabo está roubando a adoração a Deus debaixo do nosso nariz, com a nossa autorização. Está colocando mais o olho no nosso próprio umbigo, na nossa dor ou no nosso triunfo, na nossa vitória. Tem a hora para tudo. Tem a hora de você cantar a vitória. Tem a hora, começou o culto, vamos abençoar uns aos outros, né? Então, beleza. Tem uma parte da congregação, do culto congregacional, onde você vai abençoar o seu irmão. Eu nunca entendi porque o pessoal canta, que a bênção se derrame até 1000 gerações, sua família. Gente, não é para cantar de olho fechado, nem erguer na mão, é para cantar para o seu irmão. É para estender a mão sobre o seu irmão. Que a bênção se derrame até 1000 gerações, sua família e seus filhos e os filhos de seus filhos. É a música que você canta para o seu irmão, você ministra a ele. A gente está tão perdido, está fazendo a coisa tão no automático, que a gente meteu os pés pelas mãos. Música que é para cantar para o irmão, a gente canta para o alto. Música que é, na hora de cantar música para o alto, a gente canta música para a gente. Está uma bagunça. Ah, o que está pegando? Qual que é a modinha agora? Quais são as últimas modas, as mais tocadas na rádio? Não é isso que dirige a nossa lista de louvor, não, gente. É o que o Senhor quer ouvir hoje da sua igreja, Senhor? Como nós podemos te tributar honra, glória, louvor, majestade, gratidão? Isso é papel do sacerdócio. Adoração, louvor. Intercedemos pelas pessoas. Gente, tem um poder que flui da oração que você não faz ideia. E é bom até você não fazer, porque de repente seu coração enche de orgulho. Eu ouvi recentemente algo que me fez refletir bastante. A pessoa falou assim, o mundo jaz no maligno. De onde vem essa palavra? Da própria Escritura Sagrada. Então, Deus não tem autoridade sobre a terra? Ele tem todo o poder e toda a autoridade. Mas, nesse tempo que nós vivemos, Satanás está mandando. Porque os homens entregaram o poder a Satanás, porque escolheram permanecer no seu estado de queda. Eles amaram mais ao pecado do que amaram a Deus. Por isso que a igreja está sobre a terra, para ser o último fôlego, a única esperança de que as pessoas conheçam a Cristo. A gente está na terra para isso, para tornar o Senhor conhecido e mostrar para as pessoas que estão cegas pelo pecado que há uma nova vida e uma vida eterna, não uma vida de prazer temporários. E a coisa piorou muito de uns anos para cá. Satanás está sabendo que o tempo dele está acabando. Então ele quer arrastar o máximo de criaturas de Deus com ele, para um lugar que foi reservado para ele. O inferno não foi feito para a gente. O inferno foi feito para demônio. Mas ele vai querer tragar a gente.
E aí alguém perguntou para aquela pessoa, mas peraí, mas e a soberania de Deus? Deus é soberano e Ele pode todas as coisas. Mas Deus age na terra hoje através dos seus santos. Por isso a igreja precisa orar. Aqueles que estão conectados com Deus estão orando o que Ele quer trazer sobre a terra. Por isso que você tem preguiça de orar. Por isso que quando você começa a orar, dá o sono quando você começa a ler a Bíblia. Se o irmão fica mais empolgado na oração, a gente já fica trocando de perna. Aleluia. Oh Deus, abençoa o irmão, Senhor. Ixi. Porque a gente não tem a prática da oração. A vivência da oração. Quando a gente está numa conversa boa, você quer sair da conversa? E a resenha dura, né? A gente estava ali na mesa conversando, né, pastor? Quando a gente... Não, já está na hora. Passou assim, ó. Conversa boa. Conversa com gente que está na mesma página que você. É tão maravilhoso. O dia que você ficar na mesma página de Jesus, a oração vai ser um deleite. Não um fardo. Quando a oração é pesada para nós, está evidenciando que nós estamos vivendo de uma maneira descompassada com aquilo que Deus quer fazer em nós e através de nós. Por isso que a gente tem que falar ao Senhor, leva-me de volta ao meu primeiro amor. Leva-me de volta, Senhor, aquele momento que eu percebi que eu precisava do Senhor, que eu dependia do Senhor. Quero ser como criança, te amar pelo que és, voltar à inocência e acreditar em ti. Mas às vezes sou levado pela vontade de crescer. Torno-me independente e deixo de simplesmente crer. É isso. O lugar do cristão não é o lugar de independência, de autossuficiência. Foi essa a proposta que a serpente fez para a mulher no jardim. Mas é claro que você não vai morrer. Você vai ser como Deus, conhecedora do bem e do mal. O bem ela já conhecia. Ela já conhecia toda a bondade. Ela começou a ver o mal, saber do mal. E soube. E nós estamos sabendo até hoje. Então esse desejo de independência, de autossuficiência que a gente tem, isso não vem de Deus. Por isso que a igreja somos uns pelos outros. Nós precisamos uns dos outros. Tem coisa que eu não tenho que você tem. Tem pessoas que eu atinjo, mas você não atinge. E vice-versa. Tem pessoas que a sua voz vai alcançar, a minha não. E Deus faz isso com um propósito, para que nenhum de nós se ensoberbeça e saibamos que é tudo sobre Ele, para Ele. Por meio dEle. O Senhor nos chamou para sermos reis e sacerdotes. Interferirmos com justiça, com santidade, com graça, com favor, com acolhimento. Sermos a resposta num tempo de luta, de tempo de dores, num tempo de desgoverno. O mundo está desgovernado. Tanta guerra em tanto lugar, tanta miséria, tanta corrupção, tanta coisa estragada. Onde o homem põe a mão é tragédia. A gente vai zapear no canal, entra nas notícias, matou tanto, genocídio, a guerra tal. Esse é o tempo de nós entendermos a nossa vocação. Não espere dos outros o que o Senhor deu a você, a capacidade de ser e de agir. Não espere do pastor, da liderança, da diaconia. Tome o seu lugar na batalha, o seu lugar na trincheira de guerra. Seja uma bênção na sua rua, seja uma bênção na sua universidade, seja uma bênção no seu trabalho. Tem gente lá que Deus quer atingir através de você, e você está transferindo responsabilidade. Seja você uma bênção. Reine. Reine sobre o pecado, reine sobre o medo. Reine sobre a injustiça.
Reine sobre a desordem. Onde eu chego vai ficar um lugar mais limpo, mais bonito, mais organizado. Onde eu chego as pessoas vão estar mais felizes, mais gratas, mais atentas às suas qualidades e dons, porque eu vou lembrá-las da bondade de Deus e daquilo que elas receberam do Pai. As pessoas vão ser mais curadas, porque eu vou lembrar a elas que há uma fonte de cura. Eu vou ser o abraço de Deus na vida delas. Reine. E desenvolva o seu sacerdócio, através do seu reinado, leve as pessoas até Deus. Através do seu sacerdócio, se apresente diante de Deus em primeiro lugar, em dependência, em entrega, em rendição, e dizendo, o que o Senhor quer que eu faça? Onde, Senhor, o Senhor vai me usar hoje? O que é para eu fazer hoje? Sabe, gente, se a gente abrisse o olho e falasse, Espírito Santo de Deus, o dia é teu, para a tua glória. Me governe, me dirija, me mostre onde o Senhor quer ser resposta, onde o Senhor quer ser alívio, onde o Senhor quer que eu derrame os dons que o Senhor me entregou, onde eu posso servir melhor ao Senhor, servindo ao meu próximo. Mas a gente está na mentalidade do mundo que quer ser servido, que quer ser visto. E aí você vai descobrir que quando você encontra a sua vocação, você é resposta na vida dos outros, a resposta chega na sua própria vida. Gente, não tem alegria maior do que você se sentir um instrumento hábil, útil, afiado nas mãos de Deus. Ele já disponibilizou tudo. Nós lemos aqui os textos. Autoridade, nos selou com o Espírito Santo, nos deu dons. Mas aí você vai lá para a internet e compara o seu dom com o dom da outra. Ah, não. Ah, olha aqui, que benção. Nossa, tantos seguidores. Aleluia, né? Olha, usa ela, Jesus. Você não precisa de mim, usa ela. Entre a inveja, a comparação, o desprezo por aquilo que Deus deu nas suas mãos. Você enterra, às vezes, o único talento que você recebeu. Se o Senhor te deu é um que hoje você consegue administrar. Mas isso não te torna menor do que ninguém. As malas maiores também são mais pesadas. Com a mochilinha, você entra em qualquer lugar. Você tem acesso e velocidade. Não despreze o que Deus colocou nas suas mãos. Não despreze. Porque Deus não precisa da armadura de Saul. Ele só precisa da pedra de Davi. Feche os seus olhos. O Senhor nos chamou para viver com reino e sacerdotes. Interdependência e dependência dEle. Precisamos de entrarmos na mesma página que o Espírito Santo está, para esse tempo que nós vivemos. Precisamos de nos tornar uma influência no mundo natural. Precisamos desenvolver a nossa autoridade sobre o mundo espiritual. Precisamos crescer em intimidade com Deus. E precisamos nos tornar um canal da graça de Deus, tocando a vida prática das pessoas. O amor não é teórico, o amor é prático. Tem algo a ser feito para servir o outro. No secreto, no escondido. Não precisa de propaganda. Não precisa de mostrar no Instagram como você é piedoso. A verdadeira piedade não aparece. Ela é vista pelo Eterno. Ela parte de um coração motivado a agradar ao Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, o sumo sacerdote. E não de impressionar pessoas que são tão falíveis e limitadas quanto nós somos.
Que o nosso maior desejo, meus irmãos, seja viver a plenitude do plano de Deus para nós nessa terra, nesse tempo. Nós estamos nesse tempo com um propósito. Mas estamos, muitos de nós, alienados daquilo que Deus quer fazer. Distraídos. Focados em outras coisas que não são eternas, são temporais. Em primeiro lugar, o reino de Deus, a sua justiça. As demais coisas serão acrescentadas. Cada coisa no seu lugar. Cada coisa no seu tempo. E hoje é tempo. Esse é o tempo de nós nos posicionarmos como reis e sacerdotes no padrão de Cristo, no modelo de Cristo e em Cristo. Senhor, nós estamos na Tua presença, conscientes dos nossos muitos limites, imperfeições, distrações, medos, inseguranças, comparações, invejas, orgulhos. E nós denunciamos o nosso pecado diante do Senhor, diante do Teu trono, te pedindo, invocando o sangue de Jesus sobre nós. Que o Teu sangue, Jesus, nos purifique de toda influência maligna que tem alcançado a nossa vida, sem nós percebermos. Sutilmente vamos sendo engolidos por esse tempo, ao invés de nos tornarmos influências, somos influenciados. Nos perdoa, porque não foi para isso que o Senhor nos chamou. O Senhor nos chamou para reinar hoje no Teu modelo, com humildade, com serviço, com entrega, com abnegação. Esse é o Teu modelo de reinado, Jesus. O Senhor nos ensinou pelo exemplo, não só pelo ensino, pelo exemplo. E nós queremos nos cingir de toalhas e bacias e servir aqueles que precisam de refrigério, de cura, de transformação, de renovo, de comida no prato, de abraços, de ouvidos. Queremos reinar sobre o nosso ego, reinar sobre o pecado que nos assedia, reinar sobre o medo e a insegurança, reinar e não ser dominado por eles. E queremos também, Senhor, viver como sacerdotes, conectados ao Senhor, profundamente ligados ao Senhor, discernindo a Sua voz, cumprindo a Sua vontade, te adorando conforme o Senhor é digno de ser adorado. E através disso, levando pessoas ao Teu altar, levando pessoas a Te reconhecerem como o único Deus, total e suficiente Salvador. Nos ensine, Senhor. Nos ensine, Senhor. Derrama sobre nós o Teu óleo, a Tua unção, o convencimento que precisa vir. Abre os nossos olhos, Pai, para as nossas próprias faltas e falhas, para produzir em nós arrependimento e mudança de direção. Toma-nos pelas mãos e faz-nos caminhar nos caminhos que traçaste. Nós queremos orar como o salmista orou no Salmo 119, Senhor. Desvia os meus olhos das coisas inúteis e faz-nos caminhar pelos caminhos que traçaste. Em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus abençoe vocês, meus irmãos. Que vocês sejam levantados nesse tempo de dificuldades. Esse tempo de escuridão é o tempo apropriado para a luz brilhar. Quanto mais escuro, mais a luz ganha o poder de quebrar a escuridão, ainda que seja um palito de fósforo. Quando você está num breu absoluto, você não enxerga um palmo diante do nariz, não precisa de um holofote para quebrar a escuridão.
uma vela quebra. Quando a luz entra na mais dessa escuridão, já não há mais total escuridão. Vocês estão entendendo? Então não despreza a luz que Deus colocou em você. Não despreza o poder das suas orações. Não despreza as sementes de tempo, de abraço, de ouvidoria, de mensagem, de arrumar a cozinha da sua vizinha que está enferma de cama. Não dispense, não despreze as pequenas oportunidades e sementes, porque de pequenas sementes Deus faz grandes florestas. Que o Senhor te abençoe, te use nesse tempo com poder e com graça, em nome dele.